Olá, eu sou a Marci e no vídeo de hoje eu trago alguns esclarecimentos sobre a história da vacina. E se você ainda não foi inscrito aqui no canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder as aulas que eu trago toda semana. A humanidade conseguiu evoluir e aumentar a sua expectativa de vida muito devido às vacinas. Com as vacinas, algumas doenças foram erradicadas e outras não atingem mais crianças nem deixam sequelas. Portanto, as vacinas fazem parte da evolução humana e, graças à pesquisa e ao estudo, podemos notar a importância das vacinas atualmente. Com o surgimento da pandemia do coronavírus, podemos observar o quanto uma vacina é essencial para que os seres humanos consigam conviver e diminuir as mortes causadas pela Covid-19. O que é vacina? A vacina é uma forma de imunização ativa. Existem diversas técnicas envolvidas, mas de maneira geral, é introduzido no indivíduo um vírus atenuado ou uma partícula viral ou bacteriana, incapaz de causar doença no indivíduo. Mas essa partícula ou vírus atenuado é capaz de induzir o organismo a produzir anticorpos contra aquela determinada doença. Assim, quando o organismo entra em contato com o vírus ou bactéria causador da doença, já está protegido com os anticorpos e assim não desenvolve a doença. Existem várias doenças nas quais já existe vacina. Dentre elas, podemos destacar a poliomielite, o tétano, a hepatite B, a HPV, a coqueluche, o sarampo, a rubéola, a febre amarela e a difteria, por exemplo. Além delas, há também vacinas contra a gripe. E hoje aguardamos a vacinação em massa contra o coronavírus. Como surgiram as vacinas? A história da vacina se inicia quando no século XVIII a varíola vitimava muitas crianças. Na Inglaterra, na mesma época, em 1749, nascia Edward Jenner, que é reconhecido como o autor do princípio e da primeira vacina. Mas como surgiu a primeira vacina? Edward Jenner, que era médico, também era, acima de tudo, um observador. Ele percebeu que pessoas que ordenhavam vacas e que se contaminavam com uma doença que as vacas tinham, chamada de cowpox, não desenvolviam varíola. Como a varíola atingiu muitas pessoas, sobretudo crianças na época, Jenner fez um experimento simples. Ele pegou o pus de uma das lesões de uma mulher chamada Sarah e a inoculou em um menino de 8 anos, chamado James Pepys. James desenvolveu uma forma leve da doença do gado e em alguns dias estava curado. Tinha-se assim o primeiro caso de um indivíduo que adquiriu imunidade contra uma doença e surgiu o conceito de vacina. A palavra vacina, inclusive, vem de vaca, que demonstra como surgiu a primeira vacina. Jenner publicou suas ideias em um inquérito sobre as causas e o desenvolvimento da varíola, mas antes repetiu o procedimento em cerca de 100 pessoas e obteve o mesmo resultado. As pessoas não desenvolveram a varíola. Como toda invenção, essa também sofreu uma certa resistência da comunidade, mas logo perceberam a importância do fato e com isso foi criado o primeiro instituto de vacina do mundo. Primeiro instituto de vacinação do mundo é criado. Com as descobertas de Edward Jenner, foi criado na Inglaterra em 1799 o primeiro instituto de vacinação do mundo.
E na sequência, em 1800, a Marinha Britânica começou a vacinar os seus exércitos. Aqui no Brasil, a vacina chegou em 1804 por meio do Marquês de Barbacena. Como é a vacinação aqui no Brasil? Aqui no Brasil, existe o Plano Nacional de Imunização, orientado pelo Ministério da Saúde, o qual segue um calendário nacional de vacinas para crianças, adolescentes e adultos. Quando o bebê nasce, algumas vacinas já são dadas na própria maternidade, outras são dadas em unidades básicas de saúde. Algumas vacinas têm uma duração menor, como é o caso da vacina da gripe, que deve ser tomada todos os anos. Isso porque as cepas de vírus variam conforme o ano e assim essas vacinas necessitam ser atualizadas todo ano. Já com outras doenças como o tétano, as vacinas têm duração de 10 anos. No Brasil, no Rio de Janeiro, em 1904, a cidade sofria com falta de saneamento básico. Com medidas consideradas impopulares pelos governantes da época, Oswaldo Cruz tentou implementar a obrigatoriedade da vacina contra a varíola. Mas por total falta de informação da população, houve uma grande revolta contra essa obrigatoriedade, causando um motim denominado a Revolta da Vacina. Um total de 30 pessoas morreram e o governo tornou a vacina obrigatória. A desinformação nos movimentos anti-vacina. No início dos anos 90, foi publicado um estudo que associava a vacina ao autismo. Esse estudo foi completamente absurdo e foi retirado da revista científica, uma vez que foi realizado de uma maneira completamente errada. Mas, infelizmente, muitas pessoas passaram a ter medo e ignorância em relação à vacina. Começaram a surgir, sobretudo nos Estados Unidos, os chamados movimentos anti-vacina. Com isso, os índices de vacinação no mundo todo caíram, fazendo com que as doenças que antes estavam sob controle passassem a preocupar novamente. As vacinas são criadas por institutos sérios de pesquisa e somente são liberadas para a população após estudos em grupos populacionais e observação dos resultados. No Brasil, em virtude da politização da pandemia, muitas pessoas se opõem à vacinação. Assim como no Rio de Janeiro, também pessoas por ignorância e viés político se colocaram contra a vacinação da varíola. Indivíduos se tornam adultos justamente porque seus pais e cuidadores os levaram para serem vacinados. Assim, conseguiram não ter doenças graves que levam à morte, como sarampo, ou que trazem inúmeras sequelas, como a paralisia infantil. A humanidade só conseguiu sobreviver e evoluir em função de tantas doenças graças às vacinas. Se você chegou até aqui, deixe o seu like e se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder os conteúdos novos que eu trago toda semana. E eu espero você no próximo vídeo. Até lá!